Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando Remove Position. Tá? O comando Remove Position permite extrair um trecho de um texto, né, a partir da especificação da posição inicial e a especificação da posição final do trecho a ser excluído. Então eu tenho que dizer para ele uma posição aonde começa o trecho e aonde termina. Tá? E isso dentro de um texto maior. Se eu tenho uma linha de texto grande e eu quero extrair uma determinada palavra, eu posso fazer isso passando como parâmetro para esse comando, então, né, as posições de início, né, as posições iniciais e finais, né, a posição inicial e final da parte que eu quero retirar daquele texto, que eu quero excluir, certo? Fiz um programinha de exemplo aqui, tá? E tentarei demonstrar isso. Então, vamos reduzir o meu editor de código, eu reduziria a fonte aqui de texto, né? Vou expandir aqui o editor, através das setinhas do meu lado direito aqui. Então, eu expandi, mas acho que ainda tenho que reduzir um pouquinho o tamanho da fonte. Tá bom, vamos lá. Eu preciso de comandos complementares para trabalhar com esse comando Remove Position, né? Então eu utilizei um alloc memory aqui, um bloco de comando alloc memory, um outro bloco de comando com comando mens, que mostra uma mensagem na tela, e vamos lá. Vejam, então nesse comando alloc memory, eu aloquei no endereço de memória número 5, né, a frase robôs computacionais no Windows, certo? Observe que no momento eu estou usando a língua portuguesa e não acentuei a palavra robôs. Eu deveria ter aqui um acento circunflexo, tá? Então robôs aqui teria acento, eu acredito, ou não, né? Eis a questão, tá certo? Mas vamos supor que eu tenha um acento aqui, certo? Isso mudaria completamente, se eu tivesse um acento aqui, mudaria a forma de interpretação desse texto pela linguagem AI Scripter. Eu explicarei isso daqui a pouco, certo? Por enquanto, processaremos assim. Então vamos lá. Na unidade de memória número 5, eu coloquei o texto robôs computacionais no Windows. Tá? Aí depois, no comando Remove Position, eu especifico na linha 1 de parâmetro o endereço de memória, né, a unidade de memória onde está o meu texto a ser processado. Na linha 2 de parâmetro, eu especifico a posição inicial do trecho que eu quero excluir, aqui é a posição 7. E na linha 3 de parâmetro, eu estou especificando aqui, especificando a posição 11. Tá? Isso, na verdade, remete a esse trecho aqui da minha linha de texto. Ó. Eu estou dizendo, na verdade, que eu quero retirar da minha linha de texto, né, essa palavra compu. Tá? Então eu vou retirar essa parte da palavra computacional. Então eu posso entender que a minha letra C aqui está na posição 7. Aqui, ó. Essa é a posição inicial, está na posição 7. E a letra U está na posição 11. Aqui, ó. Tá? Então a posição 7 é o início, posição 11 é o final. Então a letra C na posição 7, a letra U na posição 11, com isso ele vai excluir tudo que está entre essas duas posições. No caso, a palavra compu. Certo? Ok. Aí, depois, ao final do processamento, eu mostro uma mensagem na tela através do comando mens, né, através também da unidade de memória número 5. Então eu peço para o comando mens mostrar o conteúdo atual da unidade 5 de memória, que seria o quê? O texto modificado, essa linha de texto alterada. Certo? Ou seja, sem esse trecho aqui, ó, sem a palavra compu. Vamos ver se funciona isso? Tá? Reduzirei aqui a área de código, clicarei no botão executar lá no canto superior direito do editor de códigos, tá? Clicarei lá. Ele me dá a mensagem de início, né, da operação, eu clico em Yes e veremos o resultado. Então veja aqui que ele mostrou uma mensagem na tela para mim com a frase alterada, né? Então, robôs tacionais no Windows agora, né? Sem a palavra compu. Ele realmente extraiu aquele trecho. Ele removeu aquele trecho, olha. Robôs tacionais no Windows. E não mais, não computacionais, né? Tá certo? Então ele extraiu, funcionou. Né? Então funcionou o comando Remove Position, funcionou. Ele remove um trecho de um texto através da sua posição. Posição inicial, né? E posição final. Por isso, position. Então por isso, Remove Position. Ele remove por posição. Por posicionamento, por coordenadas de posição. Né? Tá certo? Agora explicarei o porquê. Se eu colocar um acento aqui na letra O, imagina que eu coloque um acento aqui, ó,
circunflexo. Desculpe, eu errei. Coloco aqui um acento circunflexo, tá? Isso aqui muda completamente, né, o processamento. Pelo seguinte, veja, quando uma palavra é acentuada na linguagem iScripter, ela é tratada como um caractere Unicode, né? Se escreve assim, olha, eu só vou exemplificar aqui, eu vou usar aqui para simplificar o que eu estou falando, ó, Unicode, né? Caracteres Unicode são caracteres especiais que são representados por mais de um byte. Tá? Então, na verdade, essa letra O aqui, ó, ela é representada para o computador, ela significa 2 bytes. Né? Então, todas as demais letras aqui, elas são representadas por um único byte para a linguagem iScripter. Mas letras acentuadas e caracteres especiais podem ser representados por 2 bytes. Tá? Então, podemos dizer que a letra O aqui, nesse texto, para a linguagem AI-Scripter, ela significa o seguinte, ela representa o espaço de 2 letras. Então, na verdade, a letra O está representando aqui o espaço de 2 letras. Ela está compactada, só tem uma letra ali. Mas porque ela é uma letra acentuada, ela ocupa 2 espaços de memória, enquanto as outras letras ocupam apenas um. Tá? Isso significa que se eu fizer a contagem novamente para determinar a minha posição inicial e a minha posição final, isso aqui mudará a minha operação. Tá? Vamos fazer uma experiência. Eu contarei aqui os caracteres, olha, a partir da letra R, tá? Ó, 1, 2, 3, e agora, como a letra O acentuada representa, na verdade, 2 espaços, ela ocupa 2 espaços, ela é como se fosse 2 letras compactadas, eu teria que fazer a minha contagem de forma correspondente. Então, eu contarei 2 vezes aqui. Então, para a letra O, eu contarei 2 espaços, tá certo? Então, ficaria assim, recomeçarei a contagem, veja. 1, 2, 3, e para a letra O, 4 e 5. 6, 7, 8. Certo? Perceba que, então, ao invés da minha palavra, a palavra ser extraída aqui, ao invés dela iniciar, né, na posição 7, ela está agora iniciando na posição 8. Porque a letra O ocupa o espaço de 2 letras, já que ela está acentuada. Ela é um caractere Unicode. É um padrão mundial que especifica que os caracteres especiais, né, e acentuados ocupem, alguns deles, né, não todos, ocupem 2 espaços na memória, ou seja, sejam representados por 2 bytes. Então, no meu texto, a letra O, apesar de visualmente, né, apesar de aparentemente ela ocupar o espaço de uma única letra, na memória do computador ela está ocupando 2 espaços. Então, eu preciso considerar isso. Tá? Ao contar essas letras, nós devemos contar, então, de forma duplicada. Tá? Então, eu sei que aqui é como se eu contasse 2 letras ali, não uma só. Tá certo? Então, deixa eu expandir aqui o meu editor. Né? Então, veremos. Veja que no comando remove position, então eu havia especificado como posição inicial a posição 7. Agora que a letra O está acentuada, isso mudou. Né? Então, na verdade, ao invés de ser posição 7, agora é posição 8. Né? A minha letra C está sendo iniciada na posição 8 e não mais 7. Significa que eu teria que mudar esse valor aqui, ó, né, de posicionamento. Se eu deixar assim, né, o processamento retornará, né, ele me trará um outro resultado. Tá? Vamos ver o que acontece se eu deixar assim? Eu vou tentar executar o programa, deixa eu apagar essa palavra Unicode aqui, senão ela me retornará um erro aqui no meu programa. Tá? Muito bem. Eu executarei o programa novamente, vamos ver o que acontece. Clicarei no botão executar, né? E veja que agora as coisas mudaram. Veja que aqui na minha caixa de mensagem, olha como ficou o meu texto. Robôs utacionais no Windows, e olha só, sem o espaço, né? Não existe um espaço depois da palavra robôs. Tá certo? Veja que mudou por causa da letra O acentuada, que é um caractere considerado como um caractere Unicode, que é um outro tipo de caractere que ocupa, então, 2 espaços na memória. Ele representa 2 bytes, apesar de visualmente parecer apenas uma letra, né? ocupando apenas um único espaço. Tá? Agora, se eu quiser consertar isto, eu teria que atualizar as minhas posições aqui. Né? Tanto a posição inicial como a posição final. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos contar novamente aqui os caracteres e vamos atualizar essas posições para que eu consiga extrair apenas a palavra compu aqui. Tá? Então, vamos atualizar. Então, farei novamente a contagem dos caracteres. Veja. Considerando, então, que a letra O acentuada, ela significará 2 espaços. Eu contarei 2 vezes para a letra O. Tá certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3,
Agora aqui, ó, 4 e 5, certo? 6, 7, 8. Então a letra C agora está na posição 8. Então a minha posição inicial é a posição 8. Eu alterarei aqui, ó. Veja que eu tirarei o número 7 aqui e colocarei 8. Tá certo? Agora eu preciso atualizar a posição final. A minha posição final era a posição 11. Provavelmente essa posição foi alterada. Vamos refazer a contagem, olha. 1, 2, 3, aqui olha, 4, 5. Porque o O equivale, no caso, a duas posições, tá? Porque ele é um O acentuado, certo? Então vamos lá, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12. Veja que agora a letra U está na posição 12 e não mais na posição 11. Né? Então eu tenho que alterar essa posição aqui também. Eu tiro o 11 e coloco 12. Agora a minha posição inicial então é 8 e a minha posição final é 12. Certo? Logo, a palavra que eu quero excluir agora está entre a posição 8 e a posição 12. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver se funciona. Executaria agora o programa novamente e vamos ver o que acontece. Clicarei no botão executar. Vamos ver. Veja que ele voltou a funcionar, né? Isso voltou, o resultado voltou como era antes, né? Voltou a palavra compu foi extraída. Olha, robôs, espaço, tacionais no Windows, olha só. Né? Foi alterada corretamente, então o texto foi alterado corretamente. Ok? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Só lembrando então, relembrando aqui que palavras, algumas letras acentuadas e alguns caracteres especiais ocupam dois espaços na memória e são considerados tipos de caracteres chamados Unicodes. E aí você terá que fazer o que eu fiz aqui, ó. Para cada caractere especial, você efetuará duas contagens no texto. Considerará que esses caracteres estão ocupando mais de um espaço no texto. É como se eles fossem dois caracteres em um único caractere. Mas você precisa considerar que eles ocupem dois espaços no texto, apesar de visualmente, né, aparentemente, eles ocuparem apenas um. Né? Tá certo? Ok? Cada caractere Unicode ocupa, então, dois espaços. Você tem que contar duas vezes. Quando você contar um texto, quando você pretender, então, remover trechos de um texto a partir do seu posicionamento, através de posição inicial e final, utilizando o comando remove position, que é um comando especial para esse tipo de operação. Ok? Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar nessa aula e até a próxima, tá bom?